meus queridos, você que tem acompanhado os nossos vídeos do Palavra do Dia, continuando as nossas meditações em cima do livro de Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 2, no último vídeo do Palavra do Dia, nós falamos sobre a acepção de pessoas, e hoje, continuando o capítulo 2, agora dos versos 10 ao verso 13, Tiago vai encerrar esse assunto da acepção de pessoas e vai puxar um gancho, falando um pouquinho sobre o que o nosso coração que produz esse sentimento da acepção de pessoas também produz outros sentimentos pecaminosos. Acompanhe comigo a leitura dos versos 10 ao verso 13 de Tiago, capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, quando nós falamos de acepção de pessoas, um ponto que eu enfatizei é que nós achamos que nós somos os juízes da vida, os juízes da caminhada cristã, ao dizer quem merece ou não receber do Evangelho. Mas é muito perigoso nós acharmos que a acepção de pessoas é algo comum, é mais um sentimento que o nosso coração, que nós desejamos sentir, porque ele vem acompanhado de um sentimento egoísta e orgulhoso, que o próprio Tiago vai concluir dizendo que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Um exemplo bem prático é se você se deparar lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e quando nós vemos que dos 10, se você cair em apenas um, você já é culpado por todos os outros. Não quer dizer que você cometeu todos os outros pecados que os 10 mandamentos dizem que nós não devemos cometer, mas pelo simples fato de errarmos em algum momento, isso já nos faz pecadores completos. Não existe meio pecador, não existe eu peco apenas aqui, o restante da minha vida eu não sou pecador. A nossa natureza ela já é pecaminosa e fatalmente, humanamente falando, nós sempre erraremos. Porém, a graça de Deus que nos alcançou, essa graça que vem através do entendimento que o próprio Espírito Santo nos convence e convence o nosso coração a se inclinar perante a cruz de Deus, a cruz de Cristo, ao entendermos que somos pecadores e carecemos, necessitamos da graça de um Salvador. Essa graça que o Espírito Santo derrama sobre nossas vidas nos permite entender e compreender que nós não somos os juízes da nossa vida. Nós não somos as pessoas que determinam o que acontece ou não com as outras pessoas à nossa volta. E quando ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui é uma conclusão que Tiago traz, dizendo que aquelas pessoas que não conheceram a Deus, que não usaram e exerceram a misericórdia com as outras pessoas, o juízo sobre essas pessoas, ela virá sem misericórdia. Porém, a misericórdia que Deus estende sobre nossas vidas, ela triunfa sobre o juízo. Mas essa misericórdia, ela não é a misericórdia que nós estendemos apenas para as outras pessoas. Mas nós só podemos ser misericordiosos com alguém. Nós só podemos ter compaixão e amor por alguém, porque o próprio Deus, ele é misericordioso e nos ama e tem compaixão de nós todos os dias. Por isso, preste muita atenção naquilo que você fala às outras pessoas. Nós temos uma facilidade muito grande de acusar o erro dos outros, quando nós muitas vezes estamos transgredindo a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos pecando tanto, estamos tão longe de Deus
e achamos que, assim como os fariseus, estamos tão próximos porque temos a lei guardada em nosso coração. Mas muitas vezes nós erramos. Às vezes você não adultera, mas você no seu pensamento odeia algum irmão. Às vezes você não matou ninguém fisicamente, ou no seu pensamento, mas você fala o nome de Deus em vão. Você tem outros deuses além de Deus. Você tem outros postes ídolos que estão acima do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado quando formos exortar ou julgar alguém. Nós temos que olhar para o nosso coração e pedir ao Senhor que sempre nos ajude, não a cumprir a lei pela lei, mas porque em Cristo, porque através da salvação que Deus nos deu, nós somos capazes e nós somos habilitados pelo próprio Deus a podermos cumprir a lei, a podermos obedecer a palavra de Deus. E esse é um desafio e um exercício que nós teremos para sempre enquanto estivermos aqui na terra. Obedecer a Deus não é simplesmente uma decisão que eu tomo agora e logo depois eu já não me lembro do que eu fiz. Obedecer a Deus e caminhar com Deus implica em uma vida de devoção ao Senhor, uma vida onde nós persistimos e insistimos todos os dias em orar, a falar com Deus, ao buscar na palavra do Senhor aquilo que nós devemos fazer para não sermos orgulhosos, egoístas, não fazermos acepção de pessoas. Que se você tem esse problema de ser uma pessoa que julga muito, que acha que você é o dono da verdade ou a dona da verdade, que você sabe quem merece ou não ser salvo, que você sabe quem merece ou não estar na igreja, que você sabe que você deveria estar à frente de outras pessoas ou não, porque é isso que a acepção de pessoas ela provoca isso em nosso coração. O sentimento de que nós somos melhores e superiores do que as outras pessoas. Se esse sentimento há no seu coração, não perca mais tempo. Busque ao Senhor, se coloque aos pés da cruz de Cristo, clame ao Senhor por perdão dos seus pecados e busque na Bíblia, na palavra de Deus, na lei do Senhor, o auxílio necessário para que você possa amar mais as pessoas, ser mais humilde, menos arrogante, menos egoísta. Que isso pode ter certeza que vai ter um reflexo na sua vida pessoal, na sua vida com seu marido ou esposa, com seus filhos, seus amigos, familiares. Pode ter certeza que a sua caminhada cristã será mais leve, uma vez que você deixa o orgulho e a acepção de pessoas de lado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.